Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Júlio Max Mansky, eu sou sócio aqui na PHMP Advogados e o tema que nós vamos tratar hoje nesse webinário é sobre recuperação judicial. O tema ele foi selecionado em razão do momento que nós estamos vivenciando, que trouxe uma certa dificuldade a um número maior de empresas e motivou a explanação a respeito desse procedimento que já vem sendo adotado há bastante tempo, mas que agora está em maior voga. Veja que, conforme a pesquisa realizada pelo Serasa, pelo Boa Vista, Boa Vista mostrou que só de abril para maio, o número de recuperações judiciais aumentou em 68% e o número de falências aumentou em 30%. Então, o objetivo aqui desse momento é explicar um pouquinho a respeito do procedimento da recuperação judicial, compreender alguns conceitos e, principalmente, como que eu, como empresa, posso me prevenir ao envolvimento em uma recuperação, quais as medidas que já me servem de alerta ou até mesmo preventivas para evitar entrar em uma recuperação e, caso realmente esteja envolvido em uma recuperação como credor, como que eu posso atuar? Esse webinário, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, a gente não vai responder as perguntas conforme elas forem sendo apresentadas. Nós temos aqui ao lado, embaixo, se reparar embaixo da tela, nós temos uma mãozinha, se só passar por cima tem um status. Se clicarem nela, vocês vão verificar que tem um pedido para falar, tem o concordo, tem o discordo, para falar um pouco mais alto, falar um pouco mais baixo, ou se precisar de alguma ajuda técnica. Então, nós vamos pressupor que está tudo funcionando regularmente, tanto o áudio quanto o som, a passagem das telas, e se houver algum problema, eu peço a gentileza, então, que seja comunicado. Então, como o tempo de todos é bastante importante, a gente dá sequência no evento. Então, vamos lá. Lembrando um pouquinho qual que é a finalidade da recuperação judicial. A recuperação judicial, ela veio em substituição à antiga concordata. Se nós repararmos, é comum vermos até em contratos ainda, causas de rescisão de contrato, o fato da empresa pedir falência ou concordata. Concordata não existe mais efetivamente. Então, desde 2005, a lei substituiu a concordata pela recuperação judicial. Recuperação judicial, recuperação extrajudicial, para nós não alongarmos muito, a gente vai tratar aqui somente da recuperação judicial. Essa recuperação, ela ampliou o leque de opções que o devedor tem para negociar com o credor e, praticamente, ele deu todos os poderes para que os credores decidam, juntamente com a empresa que pede, a empresa devedora, que é a empresa que pede a recuperação, deu os poderes aos credores que, em conjunto, decidam qual é o melhor caminho para que aquela empresa se recupere. O objetivo, portanto, é auxiliar uma empresa que está em dificuldades, que no lugar dela pedir uma falência, que então ela possa ser reestruturada e pagar os seus credores. Esse é o espírito da recuperação judicial. E qual que é o papel do judiciário, então, nesse momento? O judiciário, ele fornece a sua estrutura para que esse processo tenha um trâmite e ele fiscaliza o cumprimento dos requisitos, até eventuais fraudes ou mesmo nulidades que possam ocorrer. Então, o papel do judiciário nesse momento, ele é mais fiscalizador. Então, vamos lá, para nós começarmos a compreender um pouquinho a respeito de alguns procedimentos e alguns termos que eu utilizo na recuperação judicial. Normalmente, nós escutamos 3 tipos de decisões numa recuperação judicial: deferimento, aprovação e concessão. São 3 momentos distintos de uma recuperação e com efeitos distintos também. O deferimento de uma recuperação judicial é a primeira intervenção que o juiz faz quando uma empresa protocola um pedido de recuperação. Então, aqui é uma decisão judicial.
o pedido de recuperação, o protocolo de um pedido de recuperação judicial, ele exige algumas formalidades. São alguns requisitos que nós vamos ver daqui a pouco, e é o estabelecimento de quais créditos são sujeitos à recuperação. Feita esta análise, então o juiz ele pode deferir o pedido. Então, quando eu escuto que uma empresa teve deferido o pedido de recuperação judicial, é porque ela está numa fase inicial ainda, bem prematura, onde ela está no momento de apresentação de plano ou de realização de assembleia, aquele momento de definição da estruturação do seu negócio juntamente com os credores. Então, efetivamente, ela ainda não teve a recuperação aprovada ou concedida. É um momento prévio a esse da concessão, onde ela está negociando, então, com os credores o seu plano de reestruturação. Mas a gente está falando da atuação do credor, mas efetivamente, quais são os credores que estão em recuperação judicial? Como regra geral, todos os créditos que são vencidos e vincendos na data do pedido, eles estão sujeitos a recuperação. Então, por exemplo, hoje é 24 de julho, hoje eu peço a recuperação judicial de uma empresa. Eu vou ter que apresentar para o juiz um quadro de credores. Esse quadro de credores vai trazer várias empresas nesse momento. São todas as obrigações que ela tem, não só de obrigações já vencidas, mas como também de obrigações que ainda vão vencer, mas de fato já corridos, compromissos já assumidos. Então, eu tenho um contrato bancário, que eu tenho já 5 parcelas vencidas, então mais 30, mais 40 parcelas à frente. O que é a recuperação? Todas as parcelas, tanto as vencidas como aquelas que ainda vão vencer, então as vincendas. Porque a obrigação é anterior ao pedido. Eu adquiri um produto e o prazo de pagar 30, 60, 120. A de 30 dias já está vencida e as outras ainda não. Bom, eu vou colocar todo o meio dentro, tanto as parcelas já vencidas, como também as que ainda vão vencer. Então, essa é a regra geral dos créditos que entram numa recuperação judicial. A gente confunde, às vezes, crédito e débito, mas ele significa, para a recuperação, basicamente a mesma coisa. Porque para a empresa é um débito, para a empresa devedora, ela está devendo para alguém. Mas a lei, ela sempre trata como créditos, porque ela está olhando para os credores. Então, os credores possuem um crédito para com a empresa em recuperação. Então, partindo da premissa que no dia que a operação eu tenho que apresentar todos os meus créditos, os meus débitos já vencidos e os a vencer, qual seria a exceção? O que nós estamos sujeitos? Bom, especificamente na lei, nós temos algumas exceções. As mais comuns, contratação fiduciária. Os contratos de alienação fiduciária é a nova moda da garantia imobiliária, garantia de equipamentos. Até alguns anos, a hipoteca era mais conhecida, mas houve uma modificação na legislação e hoje nós temos, como grande parte das garantias junto a bancos, instituições financeiras ou outros fundos, ou mesmo com alguns fornecedores, a alienação fiduciária. O que difere da hipoteca, só falando rapidamente? Na hipoteca, o credor tem que entrar numa ação para vender aquele bem em garantia, conseguir a venda no leilão para dar o seu crédito. E aí ele pode continuar cobrando a diferença caso não alcance, mas depende de um processo judicial. A alienação fiduciária dispensa um processo judicial. A alienação fiduciária é muito mais rápida, mais ágil para o credor. Então, o credor que utiliza a fiduciária como garantia, ele tem dois imediatos. Primeiro, dispensa, no caso de uma inadimplência, dispensa a existência de um processo judicial. E segundo, ele fica afastado de uma recuperação judicial. Então, já é uma dica aqui para a atuação do credor posteriormente, tá? Preventivas. Possível, faz com garantia aí a alienação fiduciária.
Também não está sob recuperação os contratos de leasing, aqui no Brasil conhecido como arrendamento mercantil. Então, esse aqui é mais comum, principalmente em arrendamento de veículos, seja de veículos de transporte, de mobilidade. Outro bastante comum também são os contratos de adiantamento de contrato de câmbio. Então, esses não escritos como sujeitos à ação judicial. Eu sequer vou relacionar esses no meu quadro de credores. Posso até colocá-los como obrigações a serem assumidas, mas eles não vão estar sujeitos à recuperação. Então, uma vez definido quais são os credores que são sujeitos à recuperação, e ainda assim sendo viável o pedido, eu tenho que apresentar o que mais? Basicamente, é muito parecido com um inventário. O inventário, eu levo ao juiz uma informação e cumpro alguns requisitos, apresento alguns documentos, alguns requisitos documentais que eu tenho que cumprir. A recuperação, nesse momento, não é muito diferente. Aqui, é basicamente eu relatar um fato, ou seja, a dificuldade que eu estou enfrentando e a possibilidade de eu negociar esse meu endividamento com os obviamente, posso simplesmente pedir. Então, eu tenho que fundamentar esse meu pedido com documentos. Basicamente, a minha regularidade documental, da junta comercial, demonstra não pedir recentemente nenhuma outra recuperação, trazer o balanço dos últimos 3 anos, um fluxo geral para os próximos 12 meses, mostrando que a minha atividade ela é viável. Mas por conta do endividamento que eu possuo, seja por um fato específico, como agora a pandemia, ou por fatos anteriores, nós enfrentamos há uns 2 anos, que era da greve dos caminhoneiros, ou por alguma outra ocasião que tenha acontecido, um incêndio, uma quebra de safra, algo nesse sentido, então eu posso justificar que, olha, a minha atividade é viável, a minha empresa é viável, mas esse endividamento eu preciso renegociar. E o outro documento essencial também é o quadro. E tem outros documentos ainda complementares, mas esses seriam os mais importantes. Apresentados esses documentos, o juiz faz uma análise do cumprimento desses requisitos e, como regra, ele já deveria deferir o processamento da recuperação, nomeando um administrador judicial. Por que se diz comum? Porque atualmente tem determinação de uma perícia prévia. É até uma orientação do Nacional de Justiça, onde antes do deferimento do pedido, onde o juiz, antes dele fazer a análise da documentação, delega essa atribuição a um perito contador, que vai verificar se foram apresentados os documentos que a lei e também se efetivamente ela está em atividade e se ela está em condições de dar sequência a uma. Essa medida é bastante questionada, mas não seria o momento de discutir agora. Bem, deferido o processamento da recuperação judicial, então, o que acontece? O que muda para a empresa? O que muda efetivamente é que, a partir de agora efetivamente, entrou no momento oficial de ação judicial, chama aí processo da recuperação. No momento que ela focar na reestruturação do seu negócio, elaborar um plano de reestruturação, às vezes se confunde com um plano de operação. Na verdade, ele é amplo. Ele efetivamente de uma reestruturação do seu negócio. Mas por que faço isso já imediato? Por que não apresento isso já no momento de protocolar o pedido? Porque se entende que a empresa, quando vai pedir uma recuperação, ela está tão tomada pela exigência dos credores, ela não consegue focar em como que ela vai resolver essa situação. Então, quando o juiz defere o processamento da recuperação, ele diz para todos os credores o seguinte: olha, a partir de agora, por mais 180 dias, ficam suspensas todas as execuções
contra esse devedor. Significa que as contas bancárias dessa empresa não podem mais ser dadas, assim como os seus bens, seus ativos, por conta de débitos que estão sujeitos à recuperação. E por que não saíram esses 180 dias? Não saíram 180 dias? Isso é uma construção dos prazos legais, que, infelizmente, eles não são cumpridos nessa mesma risca que a lei estabelece. São 60 dias apresentar de reestruturação, para que os credores possam apresentar objeções a esse plano, depois 60 para a sessão, depois mais a Assembleia de Credores. O problema é a conexão. 60 dias está falando dos credores, a objeção dos credores, a Assembleia de Credores, e, por fim, diz para que o juiz possa homologar essa eventual aprovação ou decretar a falência no caso de rejeição à aprovação dos credores. Então, entende-se que numa construção legal, 180 dias seja o suficiente. Particularmente, nunca vimos uma recuperação finalizar nesse prazo tão curto. Mas, enfim, o juiz deferiu o processamento da recuperação, ele dá um prazo de 60 dias para que a empresa entre um plano de duração. Nesse plano, ao do pedido, ela vai não apenas apresentar quais foram os problemas que ela enfrentou ou está enfrentando, mas também trazer as alternativas. De que forma que ela vai superar esse problema? Que vai resolver aquelas situações enfrentadas e obrigações junto aos credores. Então, esse plano, além de ter os problemas, ela tem também apresentar soluções e dizer de que forma os credores vão ser pagos. Não basta tão somente dizer, é necessário comprovar que essa reestruturação proposta, que ela tem viabilidade. Então, um dos documentos essenciais desse plano, e que é entregue também para os credores para analisar, é um laudo de viabilidade econômica. Ou seja, eu preciso ter um respaldo técnico de que aquilo que eu estou propondo fazer e cumprir com os credores é viável. Então, eu preciso desse respaldo técnico que valide a pretensão que eu estou colocando dentro do plano. A lei traz alguns modelos, alguns exemplos de situações que são utilizadas no plano de reestruturação. Então, nós temos meios exemplificativos. E por que exemplificativos? Porque eles não são exaustivos, não são apenas estes. Está extremamente livre e aberto para a empresa utilizar qualquer um destes, a soma deles, a soma de qualquer um deles, ou qualquer outro que não esteja aqui previsto. Lembrando, o objetivo, a finalidade dessa lei é que os credores e o devedor, em conjunto, possam estabelecer a melhor forma de recuperar a empresa e pagar as obrigações junto aos credores. Então, nós temos algumas questões mais conhecidas. A concessão de prazo e condições especiais para pagamento de obrigações vencidas e vincendas. É o mais comum no plano de reestruturação, onde eu vou buscar estabelecer uma carência para iniciar o pagamento, eventuais deságios que eu posso até separar por classes. Então, eu posso colocar um desconto, desconto nas dívidas que eu tenho para cumprir, e a ampliação de prazos. Então, além de pedir uma carência para começar a pagar, de buscar um desconto no principal, estabelecer novas formas de encargos, eu preciso colocar uma forma de correção monetária. Qual é o índice que nós vamos escolher? Isso tudo vai no plano. Esse índice não necessariamente tem que ser o índice cheio. Eu posso colocar 50% do IGPM, 30% do INPC, mas eu preciso estabelecer uma forma de correção dos valores. Correção de valores não é ganho, é só a reposição do valor principal. E posso estabelecer também juros 1% ao ano, 10% ao ano, isso tudo compõe o plano de reestruturação. É bastante comum também a possibilidade
veja, são várias situações que a gente pode passar e ficaria muito extenso para nós tratarmos aqui. A redução salarial também é prevista como uma possibilidade, a dação em pagamento de bens para pagamento de obrigações. Nós temos a venda parcial de bens, onde posso ter patrimônio que não está mais servindo para a minha atividade, que não está mais sendo viável, então eu posso me desfazer desses bens com autorização dos credores para poder cumprir com as minhas obrigações. Então, veja, de novo, né? Esse plano de reestruturação, ele é amplo, ele não tem limitação ao que vai ser proposto pelo devedor, mas tudo isso que vai ser proposto, isso tem que estar sujeito, vai estar sujeito à aprovação desses credores. Inicialmente eu falei que quando a empresa em recuperação, ela protocola o pedido, ela tem que apresentar o seu quadro de credores. Quando o juiz defere o processamento da recuperação, ele estabelece uma obrigação para a empresa devedora de apresentar um plano em 60 dias e estabelece uma obrigação para o administrador judicial, que é uma pessoa que é nomeada pelo juiz para fiscalizar essa recuperação, para que ele, nesses mesmos 60 dias, que ele valide essa lista de credores. Como é que ele faz isso? Ele vai pegar todos os credores que foram indicados pela empresa de recuperação e vai mandar uma correspondência, dizendo que a empresa pediu recuperação, número do processo, onde é que está tramitando essa recuperação, em qual fórum, em qual juízo que está tramitando, em qual cidade. Vai dizer o valor do crédito que foi declarado como seu e também a classe. Como assim a classe? A recuperação ela é dividida, os credores são divididos em 4 classes. Inicialmente eram 3. A primeira classe são os credores trabalhistas. Então aqui vai entrar todos aqueles que têm as relações de trabalho. A segunda classe são os credores com garantia real. Garantia real, lembrando aqui, nós temos basicamente a hipoteca e o penhor. A alienação fiduciária, reserva de domínio, não entram como credores com garantia real por exclusão expressa da lei. Terceira classe são os credores quirografários. Quem são os credores quirografários? São todos os demais que não se enquadram como trabalhistas e que também não têm garantia real. A lei inicialmente tinha só essas 3 primeiras classes, mas aí se percebeu que os pequenos credores, aqueles então enquadrados como micro e pequenos empresários, eles tinham um papel pouco relevante numa assembleia, e eles acabavam ficando sujeitos às decisões dos maiores credores. Então se criou uma 4ª classe, que dos credores quirografários, apenas com aqueles que são enquadrados como micro e pequenos empresários. Então, essas 2 classes aqui, elas não se distinguem no valor do crédito, elas distinguem pela natureza do credor. Toda vez que o credor for micro ou pequeno empresário, ele entra na classe 4, independente do valor do seu crédito. Então, o administrador manda essa correspondência para todos os credores, se o valor estiver de acordo, se a classe estiver de acordo, ele não tem a obrigação de responder, mas se ele se insurgir, porque ou o valor não fecha porque ele está maior, está lançado como maior, ou está lançado a menor, ou porque o enquadramento na classe não está correto, ele vai enviar para o próprio administrador os documentos que fundamentam a sua insurgência. E o administrador, validando essas informações, então, ele faz um novo quadro de credores. Não só com as informações que os credores eles possam enviar, mas o administrador também, nesse momento, ele vai na documentação apresentada pela empresa validar se tudo aquilo que foi declarado como devido, efetivamente está devidamente lançado na sua contabilidade, e ele faz também a conferência documental, porque quando eu apresento a minha relação de devedores, de credores, na verdade, eu tenho que dizer qual é a origem desses valores. Eu tenho que citar uma nota fiscal duplicada, eu tenho que citar item por item. Eu devo 50 títulos para uma empresa, eu vou ter que citar cada um desses títulos, porque posteriormente o administrador tem que validar todo esse endividamento.
Passado todo esse período, ele apresenta, então, um novo quadro, que é o quadro oficial da recuperação judicial. Bom, superada, então, a fase da apresentação do plano de reestruturação pela devedora e validado o quadro de credores pelo administrador judicial, nós entramos num outro momento. Agora é o momento da efetiva participação do credor. Se nenhum credor apresentar nenhuma objeção ao plano de reestruturação, ele está aprovado. E aí vai para o juiz homologar e conceder a recuperação judicial. No entanto, assim como nunca presenciei uma recuperação que finalizasse em 180 dias, também não me recordo de ter visto nenhuma recuperação onde não tenha havido sequer uma única objeção. Basta uma objeção ao plano de reestruturação que já já obriga a que o administrador judicial marque uma assembleia de credores. O que seria uma objeção ao plano de reestruturação? É uma insurgência, não importa, não precisa ser ao plano todo. Eu posso me indispor quanto à carência que foi pedida, posso me indispor ao deságio que foi solicitado, posso me indispor quanto ao afastamento da obrigação dos avalios e fiadores, que é um outro papel importante de atuação do credor, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, qualquer fato que eu não concorde com o plano, eu fundamento a minha objeção, protocolo ao juízo e, diante dessa objeção, obrigatoriamente o administrador tem que marcar uma assembleia de credores. O que é a assembleia de credores? Bem prático, é uma reunião. É uma reunião onde o administrador marca dia, local, horário, com a pauta que, obviamente, é a análise do plano de recuperação, a votação do plano de recuperação, e nesse dia ele vai chamar, então, todos os credores para participar. Eu, como credor, tenho obrigação de participar? Não, eu não tenho obrigação de participar. É uma faculdade, é uma possibilidade, é um direito que eu tenho de participar da Assembleia de Credores. Bom, então, como é que funciona lá na Assembleia? Inicialmente, se estabelece um prazo para credenciamento. Então, no edital que marca essa Assembleia, vai constar que até tal horário os credores têm para fazer o credenciamento, ou seja, para registrar a sua presença. Porque na Assembleia, a votação ela é realizada considerando apenas os credores e o valor do crédito presente na Assembleia. Então, se eu tenho uma recuperação judicial de 10 milhões de reais na soma de todos os débitos, e no dia da Assembleia compareceu só um certo número de credores, que consideram aí mais ou menos 6 milhões, a soma dos credores presentes, para a Assembleia, eu ignoro o restante dos valores dos credores e considero apenas os credores presentes. Esses credores presentes é que vão definir a sequência da recuperação. Eles que vão poder aprovar ou rejeitar o plano de reestruturação da empresa. Então, passada a fase de credenciamento, o administrador demonstra para os credores em percentuais a presença em cada classe, os créditos presentes em cada classe também. Ele abre a palavra para a empresa apresentar o seu plano, expor e justificar o seu plano de reestruturação. Abre também, após isso, voz para que os credores possam se manifestar, inclusive sugerir alterações. Pode ser até que um credor não apresentou objeção, mas ele propõe uma alteração ao plano. E essas sugestões apresentadas pelos credores, elas podem ser admitidas pela empresa que está pedindo a recuperação e passar por uma remodelação desse plano. Então, é bastante comum na prática que isso aconteça, e aí se faz uma suspensão dessa assembleia. Marca-se para uma data posterior, para 15 dias ou 30 dias, o tempo necessário para reformular o plano e apresentar para os demais credores também. Então, eu vou levar, no segundo momento, a aprovação ou rejeição, a votação, na verdade, o plano alterado. Bom, uma vez definido o plano, definido quais são as suas métricas, ele passa por uma votação. Essa votação não vão todos ao mesmo momento. Ela é definida por classes. Então, os colaboradores da empresa,
os credores trabalhistas, eles vão votar, e para fins de aprovação, eu sempre preciso de 50% dos presentes. Para fins de aprovação, eu preciso então de 50%, e eu vou analisar por classe. Votaram os credores trabalhistas. Vou saber se eu obtive os 50% ou não. Os credores trabalhistas, não importa o valor de crédito de cada um deles. Importa, sim, o número de presentes. Tenho 25 credores presentes, no total de 100 da recuperação, o que importa são só os 25 presentes. Preciso, então, de 13 votos favoráveis. Passo para a segunda classe, credores com garantia real. Na classe 2 e na classe 3, a votação é um pouquinho diferente. Ela não é só pelo número de presentes. Então, se na classe 2 eu tenho 5 credores presentes, que o crédito deles compreende 5 milhões, eu vou precisar do voto de pelo menos 3 dos credores presentes, por número de presença. Só que também precisa que esses 3, eles tenham mais de 50% do crédito. Então, eu tenho aqui, na classe 2, 5 milhões de crédito presente. Tenho 5 credores. 3 votaram favorável. Só que a soma do crédito desses 3 dá 2 milhões, ou seja, inferior a 50%. Logo, nessa classe, eu não atingi a aprovação. Eu tive um credor só que aprovou, mas ele tem 4 milhões. 80% do endividamento nessa classe. Está aprovado? Também não. Então, aqui, a análise é dupla. Eu preciso ter a aprovação de metade dos presentes e que essa metade dos presentes também tenha os 50% ou mais do crédito dessa classe. A classe 3 é a mesma coisa da classe 2. Eu preciso ter metade dos votos dos presentes na Assembleia e que esses presentes também tenham metade do crédito presente. Senão, não está aprovado. E na classe 4 é igual à classe 1, igual aos empregados, igual aos trabalhistas. Não importa o valor do crédito, importa sim o número de presentes. Classe 4, lembrando, são dos credores quirografários micro e pequenos empresários. Se eu tiver 50 credores, basta o voto de 25 deles, pouco importando quanto vai dar a soma desse crédito. Então, uma vez votado o plano de reestruturação, a consequência o que é? Aprovação ou rejeição. E aí, o que acontece ao final da votação? Acontece que o administrador, ele encaminha o resultado da Assembleia para o juiz. Se estiver aprovado o plano de reestruturação, compete ao administrador encaminhar a lista de presença, toda a validação que foi feita, a conferência da votação, com mais o resultado da Assembleia, e compete à empresa devedora apresentar as CNDs tributárias. Lembre que nós não falamos até agora sobre débito tributário. Débito tributário não entra numa recuperação judicial, não está sujeito, embora a lei traga um tratamento diferenciado quanto a parcelamentos. Mas a empresa, ela tem que apresentar, ela tem que mostrar que ela está com uma regularidade fiscal. Então, vale parcelamentos tributários? Vale, desde que ela tenha a certidão positiva com efeito negativo, vale. Então, o juiz vai receber a regularidade fiscal da empresa devedora e a aprovação do plano pelo administrador judicial. Com base nessas duas informações, validados a regularidade de todo o procedimento, o juiz, então, homologa o resultado da Assembleia e concede a recuperação judicial. Então, vejam, aqui nesse slide nós temos outros dois conceitos. O que é a aprovação da recuperação? Na verdade, quando se fala em aprovação, eu estou falando uma decisão dos credores que aprovaram o plano de reestruturação. E quando eu falo em aprovação, vejam que eu preciso só de 50% dos credores presentes na Assembleia. Todos os demais credores estão sujeitos à decisão daqueles que estavam presentes, aquela maioria presente? Sim, estão sujeitos àquela decisão. Então, mesmo o credor que votou contrário, mas foi minoria, ou o credor que não participou da Assembleia, eles estão sujeitos às decisões que foram tomadas e à aprovação eventual que tenha ocorrido. Então,
Passadas essas premissas, o juiz ele concede a recuperação judicial. E aí se inicia um prazo de 2 anos de cumprimento. Qual que é a medida? Seria a medida mais drástica? Os credores rejeitaram o plano, é encaminhado para o juiz, e o juiz tem 2 caminhos. Ele pode decretar a falência, ou tem uma outra possibilidade, não vou aprofundar demais aqui, porque é bem detalhada, ela permite que o juiz, analisando a aprovação, percentual nas demais classes, se apenas uma delas não tiver aprovação, ele pode ainda assim forçar a aprovação desse plano de reestruturação, mostrar que ele é viável para os demais credores que a aceitaram. Bom, então nós avançamos para aquele momento, passamos daquele momento inicial do protocolo, de negociações, de aprovação pelos credores, o juiz concedeu a recuperação. Então a empresa está com a recuperação judicial concedida judicialmente. Quais são os efeitos disso? Novação dos créditos. Ocorre novação dos créditos? O que é novação? A novação é quando eu substituo a dívida velha pela dívida nova. Sim, acontece a novação dos créditos. Como disse, não apenas para os credores que aprovaram, como também para todos os demais credores sujeitos à recuperação judicial, tanto aqueles que recusaram, como aqueles que não compareceram na Assembleia. Em termos bem práticos, eu sou credor de uma empresa, antes da recuperação, no valor de R$100 mil, que estava vencido já, então já era exigível. Passou pela fase da aprovação e de concessão da recuperação, teve um deságio de 40%. Logo, meu crédito já não é mais de 100 mil, meu crédito agora é de R$60 mil. Mudou também o prazo de vencimento. O prazo agora eu vou receber esse meu crédito em 5 anos, e com o início de pagamento só daqui 2 anos. Então, mudou também a forma de eu receber. Houve a inovação, tanto em relação ao valor, como também da forma de pagamento. Pode sofrer também alterações quanto à forma de reajuste, de atualização desses valores. Então, a inovação, sim, ele acontece. Mas, ao contrário da inovação tradicional do direito civil, aqui, essa inovação, ela é específica para a empresa. Quem pediu a recuperação judicial foi a empresa. Não foram os fialistas e avalistas dessa obrigação. Então, é bastante comum que na empresa, dentro do seu grupo de credores, eu tenha algumas obrigações que são garantidas por terceiros. Normalmente, é bastante comum que todos os contratos com fundos, com instituições financeiras, com as empresas de factoring, ou até mesmo com alguns contratos de fornecimento, eu peça a assinatura, eu tenha a assinatura dos sócios como garantidores daquela operação. Então, como fiadores da operação, ou avalistas em determinados títulos de crédito. E não só aqueles administradores. Às vezes se vai além, né? Vai se buscar também a autorização do cônjuge, ou não só autorização, como a própria assinatura dele, também como garantidor dessa operação. Então, a recuperação, a novação dos créditos é tão somente em relação à empresa, não em relação aos fiadores e avalistas. Na prática, o que isso significa? Se eu tenho uma ação contra aquela empresa devedora, eu não vou poder continuar cobrando dela, o processo ficará suspenso em relação à empresa que está em recuperação, mas eu vou poder continuar com o processo contra os fiadores e avalistas. Isso é bem importante para a atuação do credor. A recuperação, ela termina quando? Ela termina dentro de um prazo de 2 anos. Poxa, mas eu ouço bastante, é bastante comum ouvir falar que a empresa vai pagar em 15 anos, em 20 anos, em 10 anos. Não é lá que termina a recuperação? Não. A fiscalização do Poder Judiciário, e a do administrador judicial, ela se encerra em 2 anos após a concessão da recuperação. Se nesse período de 2 anos ela cumpriu todas as obrigações que ela estava sujeita e assumidas naquele plano, e ela está com a regularidade fiscal, ela apresentou a documentação necessária para o administrador, que existe uma apreciação de contas mensais, mostra que ela está seguindo aquilo com o que ela se comprometeu no plano aprovado pelos credores, então, depois desses 2 anos, o juiz encerra a recuperação. Significa que a empresa não precisa mais cumprir as obrigações? Não é isso. A empresa continua tendo que cumprir as suas obrigações.
A diferença é que a consequência por descumprir no período de 2 anos pode ser a falência, e a consequência por descumprir depois disso é o início de um novo processo de cobrança contra essa empresa. Bom, passado essa fase, é um pouquinho desgastante, um pouquinho cansativo, mas é extremamente necessário nós compreendermos para entender como e em que momento nós, como credores, podemos agir. Então, efetivamente, como que um credor pode agir numa recuperação judicial? Aqui eu estou partindo da premissa que eu já estou envolvido na recuperação. Então, num processo de recuperação judicial, eu, como credor, o que eu posso fazer? Bom, eu posso ter duas formas. Eu posso ter interesse na continuidade do relacionamento com essa empresa, e aí o que eu faço? Eu posso propor uma negociação diferenciada. É bastante comum também, praticamente padrão nos planos de reestruturação, estabelecer um incentivo às empresas que auxiliam a continuidade dos teus negócios. Ou seja, o fornecedor que continua prestando serviços, que continua entregando produtos, que continua incentivando a tua atividade, ele pode receber de uma forma diferenciada. Ele pode propor, pode ser estabelecido no plano, que a cada nova negociação que for feita, se coloca um percentual para pagamento da dívida antiga. Então, eu posso estabelecer um percentual de 1%, 2%, 3%, tudo de acordo com o que estiver no plano. Então, quando eu penso no plano, na elaboração do plano, eu já tenho que ver lá na frente como que eu vou agir em relação a esses credores que queiram auxiliar no meu fomento. É bastante importante isso. Então, se eu quero efetivamente continuar o meu relacionamento com essa empresa em recuperação, eu vou propor essa negociação diferenciada e recuperar já antecipadamente parte do meu crédito, acrescentando um valor a cada nova negociação. É possível também, e bastante comum, a cessão de crédito, ou seja, eu vendo o meu crédito. Existem empresas que compram o teu crédito de uma forma diferenciada. Olha, eu vou receber 60 mil em 10 anos, eu não quero esperar isso tudo. Para mim é melhor receber 30 mil hoje. Então eu posso ceder esse meu crédito, liquidar essa obrigação que a empresa tem comigo e já estamos resolvidos. Mas não, eu tenho interesse, na verdade, eu sou um credor da empresa de recuperação, eu discordo da forma como foi apresentado o plano, a proposta de pagamento, a proposta de reestruturação, entendo que não é viável e eu quero me surgir a isso. Como é que eu, então, como credor, devo agir? Bom, primeiro, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, eu preciso identificar dos credores da recuperação quais que poderiam estar numa situação semelhante à minha. Então, eu vou buscar uma união de credores. Eu vou fazer a análise da documentação que foi apresentada pela empresa. Lá no pedido, lembra que tem que apresentar todos os balanços dos anos anteriores. Eu tenho que apresentar uma projeção financeira. Quando eu tenho o plano de reestruturação, eu tenho que ter um laudo de viabilidade econômica, então eu vou pegar toda essa documentação, verificar se ela realmente procede ou não procede. Às vezes, tem situações muito fantasiosas. Então, de acordo com essas informações, com o levantamento dessas informações, eu busco o apoio de outros credores, participo efetivamente da assembleia, proponho mudanças, mostro que eu não estou sozinho, que eu estou num grupo, e isso, nesse grupo, na Assembleia, acaba agregando outros participantes que estão ali, às vezes só não apenas de passagem, mas apenas assistindo. Então, se ele sentir que existe uma movimentação de credores para melhorar a situação e que ela seja viável, outros credores podem aderir à tua movimentação, e você conseguir com isso, então, demonstrar para a empresa de recuperação que é necessário uma modificação que melhore as condições. Então, é um outro ponto muito importante que o credor pode agir, em que nós temos pouca atuação dentro de uma recuperação judicial. Então, são medidas já numa recuperação. Mas eu não gostaria de estar envolvido numa recuperação. Então, existe alguma coisa que eu possa fazer preventivamente? Sim, existe. Existe primeiro, antes de fazer as medidas preventivas,
vamos falar alguns alertas, né? Algumas situações que a gente identifica que não que necessariamente está migrando para uma recuperação, mas que acaba precedendo um pedido de recuperação. Aquela empresa ela vinha com uma certa regularidade e daqui a pouco, na consulta nos cadastros de restrições de crédito, aparece um número maior de negativações. Por quê? Porque uma empresa, quando vai pedir recuperação, ela precisa de caixa, porque ela sabe que ela vai sofrer uma retaliação inicial e que ela vai precisar de caixa para poder fazer a compra dos seus insumos, a contratação dos serviços, praticamente com pagamento à vista. Então, ela acaba parando de pagar todas as suas obrigações antes mesmo do pedido. Então, aumentando esse número de registros, fora da normalidade, você já tem que ficar atento. Processos judiciais. A empresa vinha com uma certa regularidade, tinha um problema ou outro aqui, tinha processo que ela era parte ativa, ela que tinha entrado com ação. Só que daqui a pouco começou a vir mais execuções, mais ações de cobrança, eu começo a verificar uma movimentação maior contra essa empresa no judiciário. Um outro alerta, isso o teu jurídico da tua empresa pode te auxiliar, a consulta ela também é pública, mas ele pode fazer esse acompanhamento de determinados devedores. Substituição de sócios. Eu percebo um movimento daquela empresa que alterou o quadro societário, passou por uma alteração contratual, onde modificou completamente os sócios, ou saíram alguns deles, ou trocou alguns deles. Também uma alteração que mudou o endereço da empresa, mudou a sua atividade, mudou o nome, ou então essa empresa te propõe uma renegociação. E às vezes essa renegociação é interessante, porque ela não necessariamente está pressupondo que a empresa vai entrar em recuperação. É mais um indicador apenas. E eu posso entender, puxa, mas ela está querendo me pagar isso aqui em 6 meses? Falei que meu advogado, 6 meses é um tempo muito curto, porque 6 meses para um processo judicial não é nada. Muitas vezes é o período que se leva para que a empresa devedora receba o comunicado da existência de um processo. Então, se propõe a pagar em 6 parcelas, está excelente a proposta. Mas muitas vezes, essa renegociação, ela está querendo apenas melhorar a situação no momento para maquiar um pedido de recuperação. Por fim, eu até coloquei entre aspas a figura do investidor. O investidor é aquela figura que a empresa diz, não, olha, eu tenho que parar de pagar todo mundo, tem uma pessoa que está aqui que vai investir na empresa, mas ele quer validar todas as informações. Então, a gente está fazendo uma auditoria, é um passo necessário, mas tudo vai ficar melhor depois. A pessoa está vindo com bastante experiência, com bastante dinheiro, e vai revolucionar aqui. São situações bastante comuns também que a gente deve descartar. Isso é história? Não, pode não ser, mas são alertas. Quais seriam efetivamente, então, as medidas preventivas ao credor para evitar ingressar numa recuperação? Essencial, mantenham o quadro, a atualização permanente do cadastro dos teus clientes. É bastante comum nós verificarmos clientes que foi feito um cadastro inicial, até superficial, de certo modo, e nunca foi atualizado. Então, eu devo atualizar o cadastro de todos os meus clientes? Bom, sim. A resposta é que eu tenho que atualizar sim. Agora, o cronograma de atualização, isso é você que vai decidir. E como assim o cronograma? É o tempo. Eu vou atualizar a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada mês, a cada semestre. O conselho que nós damos é que se faça uma análise de risco do teu cliente. Quais são os teus clientes que possuem um valor maior de operação? Quais são os clientes que, se deixarem de pagar as obrigações, vão afetar o seu caixa, vão afetar a sua continuidade da sua atividade? Qual cliente se possui um maior envolvimento? Então, faça uma análise de risco e você vai identificar os clientes que apresentam um alto risco para o teu negócio, os clientes com médio risco e clientes com baixo risco. E aí você define dessa forma quais clientes que eu tenho que manter uma atualização mais frequente ou menos frequente. O que seria essa atualização? Lembram que um dos alertas é a modificação da alteração contratual quanto a quadro societário, endereço, atividade, nome da empresa mesmo?
Isso você vai conseguir. Você pode buscar no cartão do CNPJ da empresa, já é um indicativo. Você pode buscar na junta comercial. Hoje todos esses serviços são online. O preço é bastante acessível, pensando no risco que isso pode te oferecer. Então, você pode tanto solicitar para o teu cliente, como você pode também diretamente na fonte buscar essas informações. O Serasa é um bom indicador. Quando digo Serasa, são os bancos as empresas de restrições de crédito, de cadastro de banco de dados de informações cadastrais. Eles são fonte de dados? Claro que são. Boa Vista, o Serasa, o SCPC, SPC, mas não esgotem apenas nele. Busquem também a validação dessas informações nas demais fontes. De novo, consulta do cartão do CNPJ de uma empresa, ou se integra na Receita Estadual, o cartão do CNPJ na Receita Federal e se integra na Receita Estadual. Você tem duas fontes de consulta aqui, de graça e muito prática e fácil de buscar. O Serasa, você vai pagar uma taxa, mas, de novo, perto do risco que você corre, é um valor que é muito considerável. E um último conselho aqui nesse tópico ainda é visite o teu cliente. Sempre que possível, visite o seu cliente. É incrível como, em alguns momentos, quando a gente vai fazer uma ação judicial, nós fazemos uma visita prévia, em muitos casos, e identificamos que não é possível, como se vendeu tanto para essa empresa, como se prestou tanto serviço para uma empresa nessa situação. E muitas vezes só o vendedor, só o representante, só ele que tinha um contato, e nós sempre temos uma dificuldade, né, um conflito entre comercial e o financeiro. Por quê? O comercial, ele é cobrado por metas, ele tem que cumprir metas. Muitas vezes a remuneração está focada nas metas. Então, ele quer vender. O financeiro quer receber. Tanto quanto vender, ele quer receber. Então, é essencial que para os clientes de maior risco, eu mantenha uma regularidade de visita. Eu verifique se a empresa, se eu vou fazer a visita, eu vou verificar como é que está o estoque dessa empresa, como é que está a condição do equipamento, se mantém o mesmo equipamento, se já não tem o mesmo número, o número de colaboradores, a movimentação da empresa. Eu vou confirmar se as pessoas que se apresentam como proprietárias efetivamente são aquelas que estão à frente da empresa, se aquelas pessoas com quem eu tenho negociado, se elas possuem uma vinculação com a empresa ou não, ou se elas estão vinculadas a já uma outra empresa. Então, tudo isso eu identifico numa visita. E sempre documentem. Quem faz a visita, documenta, se possível com um registro fotográfico, e depois vai colocando isso no dossiê, no banco de dados que você tem na tua empresa. Fixem, de acordo com a avaliação de crédito, fixem e respeitem os limites e valores para negociação. De novo, conflito comercial e financeiro. A empresa, você tem que fazer uma análise de crédito, você vai estabelecer um limite de negociação. Respeitem esse limite. Às vezes a empresa vai comprando, comprou para 30, 60, 90, pagou 30, pagou 60, faz mais uma compra ainda maior, porque já pagou quase tudo, então faz uma compra maior por causa desse histórico, e aí não paga. Então ficou pendente a terceira parcela da primeira compra, e ficou pendente toda a nova compra. Isso é muito comum também. Então, fixem e respeitem os limites e valores para cada negociação. Se já existe o endividamento, e pode ser tanto que venha uma proposta de renegociação da empresa devedora, ou mesmo a partir da tua iniciativa de propor uma repactuação desse endividamento, procure nesse momento envolver outras pessoas. Lembrem que nós falamos que os garantidores, fiadores, avalistas, eles afastam a sujeição à recuperação judicial. Então, ainda que a empresa peça a recuperação, você vai poder continuar cobrando dos garantidores daquela obrigação, sejam os fiadores, sejam os avalistas. Então, às vezes, o efeito é muito mais seguro, muito mais forte, cobrando dos garantidores, do que da própria empresa em recuperação. Se eu faço uma venda ou presto um serviço para uma empresa, eu vou ter a emissão da nota fiscal e as duplicatas correspondentes. Isso vai estar vinculando tão somente a empresa. Quando eu faço uma repactuação, eu vou fazer um contrato de confissão de dívida, eu vou poder vincular, então, outras pessoas para garantir. Então, é um momento bem interessante para eu poder ampliar a minha garantia.
Além disso, também é um momento bacana para você constituir garantia real. Garantia real é só em relação a imóveis? Não, não é só em relação a imóveis. E às vezes é muito difícil eu conseguir que a empresa devedora ofereça um imóvel como garantia do negócio. Existe uma burocracia bastante grande e também ele não quer, muitas vezes ele não dispõe de imóvel e quando tem, também não quer deixar vinculado a um único credor. Então, qual seria, primeiro, por que fazer isso e qual seria a alternativa? O porquê fazer é para melhorar a tua condição de recebimento, principalmente caso ocorra um pedido de recuperação judicial. Lembre que os credores de garantia real, eles estão numa classe diferenciada dos demais, a classe 2. Ah, vai receber antes? Não quer dizer que vai receber antes, mas o histórico mostra que a classe 2 sempre tem as menores reduções e as melhores vantagens dentro de um processo de recuperação, numa proposta de pagamento. Então, legal, eu vou fazer o contrato, eu vou constituir uma garantia real. O que eu devo fazer se não tem imóveis? Produtos. Você pode pegar em garantia produtos mesmo. Você pode pegar equipamentos da empresa. Não tem problema. Não precisa ser o produto que você está vendendo, pode ser outro, pode ser estoque que ele tenha. Tá, mas isso é circulante, não tem problema. O que importa é que naquele momento que foi constituída a garantia, existe esse produto, você faça o contrato e não só faça, como obrigatoriamente ele tem que ser registrado, senão ele não vale com essa finalidade. Quando a gente fala em registrar um contrato, não é reconhecer a assinatura no cartório, é efetivamente registrar o contrato no cartório específico para tanto. Esse registro acaba dando efeito contra terceiros, eu vou ter, então, um contrato com natureza de garantia real e numa eventual recuperação judicial, eu vou estar inserido numa classe privilegiada. E se eu sou uma outra alternativa, se eu sou uma empresa que fabrica equipamentos, eu tenho que partir para a venda com reserva de domínio. Reserva de domínio é quando eu só vou transferir a propriedade a partir do momento que todo o valor do equipamento foi pago. Existe uma certa dificuldade aqui quando esse equipamento ele é financiado, porque eu não posso ter duas restrições. Então, eu tenho, se eu não vou poder usar a reserva de domínio, se ele vai ser financiado como uma instituição financeira, ele vai ficar 100% vinculado àquela instituição. Então, eu tenho que tentar financiar o maior valor possível. E essa diferença, por exemplo, uns 20% que ele vai pagar diretamente, que a empresa devedora paga diretamente para o vendedor, eu tenho que tentar buscar uma outra garantia. Não pode ser o mesmo equipamento. Bom, nós já seguimos por quase uma hora. Seriam essas, basicamente, as informações que nós gostaríamos de passar. Nós sabemos que é muita coisa, que é bastante extenso, que é cansativo, é difícil assimilar tudo que foi dito, mas o objetivo principal era alguns insights, né? Era mostrar a respeito do procedimento da recuperação, alguns conceitos principais, como que eu, credor, posso agir dentro já de um processo de recuperação, alguns alertas de que podem evitar com que eu ingresse num pedido e também algumas medidas preventivas para não só para que eu esteja sujeito à recuperação, mas uma vez sujeito, como que eu posso melhorar a minha condição. Então, nós encerramos essa primeira fase da exposição, deixamos aberto agora, pelo tempo que for necessário, para os questionamentos que forem feitos. Vocês podem utilizar aqui ao lado o chat, fazendo as perguntas, a gente já vai respondendo aqui automaticamente. Enquanto vocês vão fazendo os questionamentos, ao mesmo tempo que eu agradeço a atenção de todos, eu também já gostaria só de compartilhar que esses eventos que nós temos realizado, eles são frequentes, eles são mensais, e nós temos já para o próximo mês o evento Proteção Patrimonial da Família, que vai se realizar no dia 15 de julho de 2020, das 8h30 às 10h, esse mesmo horário de hoje, essa mesma plataforma, e vai ser apresentado pela doutora Maristela Hertel, que tem uma ampla bagagem nesse tema. Então, já desde já fica o convite para que todos também participem.
Sim, conforme aquela informação que passamos antes, de que o aumento é muito grande de um mês para o outro, veja que foram basicamente 70% de aumento de pedidos de abril para maio, há uma tendência sim. Tem uma matéria que saiu recentemente no Valor, no começo desse mês, que mostra que as empresas, elas têm um período que elas suportam. Então, a pandemia começou, os efeitos dela, em março, metade de março desse ano. Havia um clima muito otimista, né, com todos os negócios, mas a metade de março, então, houve o primeiro lockdown aqui em Santa Catarina, seguidos depois por outros estados, e que as empresas então começaram a sentir efetivamente os efeitos dessas medidas. Ao mesmo tempo, foram adotadas algumas medidas pelo governo, principalmente na área trabalhista. Foi suspendido o prazo de pagamento de alguns tributos para algumas empresas. O fundo de garantia também teve suspenso o prazo de pagamento. As empresas renegociaram com seus credores, seja em relação à locação, seja em relação mesmo a valores que eram devidos nesse período, conseguiram postergar as cobranças. Só que tudo isso tem um limite. Então, normalmente eu consigo postergar por 60, 90 dias, mas esse prazo está vencendo. Então, vejam, nós já estamos praticamente em julho, já se passaram 3 meses desde o início dessa movimentação. Então, agora, efetivamente, eu começo a sentir os efeitos imediatos dessas medidas. E se entendem que, sim, a partir de agora, o número tende a ser ainda maior. Em contrapartida, também teve um estudo da FGV que foi publicado até essa semana, que o índice de confiança da indústria ele está muito grande para o mês de junho e para os próximos meses. Então, é um contraponto ao aumento dos pedidos de recuperação. Mas podemos sim dizer que a maior tendência é que exista sim um maior número de pedidos de recuperação. Medidas preventivas efetivas são aquelas que nós passamos. Com relação aos débitos já existentes, tentem repactuar e envolver outros credores. Mas eu não consigo, agora eu não consigo. Então, para aquilo que já foi, eu já estou sujeito a que isso aconteça. Se eu não conseguir repactuar e envolver outros credores, eu vou estar inserido numa classificação menos favorável que a dos quirografados. Porém, eu tenho que estar muito atento às movimentações atuais das novas compras. É um momento muito delicado e muito perigoso, onde eu preciso realmente fazer novos negócios, mas eu tenho que cuidar com o meu produto, porque é bem curioso. Eu não me importo muitas vezes em fazer uma venda de 50, 60 mil para um novo cliente, mas se eu pensar, eu entregaria dinheiro em espécie para esse novo cliente, para que ele me pague dentro de 90 dias, dentro de 60 dias, eu creio que a minha preocupação seria muito maior. A análise que eu faria daquele cliente seria muito maior. Então, efetivamente, de medida preventiva, eu posso olhar para os débitos que eu já tenho, tentar repactuar no sentido de envolver outros credores pessoais ou ainda colocar alguma garantia real, ainda que seja o próprio produto, tá? Registrando-se o contrato em cartório. O registro do contrato, ele não exige que as duas partes compareçam para registrar. Você, como credor, pode registrar. E em relação aos novos negócios, foque muito na análise de crédito, foque muito no risco desse crédito, no risco do cliente, o que esse valor vai impactar no teu negócio. De novo, é delicado dizer, mas é melhor às vezes não fazer um negócio do que fazer um negócio arriscado, porque não adianta você ter só um papel agora para fazer o desconto ou ter uma perspectiva de recebimento. Você corre o risco de descontar esse título e daqui a alguns meses você não ter nem o produto e nem o título.
caso de processos tramitando nos juizados especiais, como prevenir nas justiças, né? Na justiça, como prevenir o risco dos clientes em empresas que já começaram a sinalizar a recuperação. De novo, né? Então, eu estou partindo da premissa que eu já tenho, que eu já tenho um débito existente, que eu já não estou conseguindo repactuar. Em relação a esse que já foi, se eu não consigo repactuar essa dívida, se eu não consigo renegociar para permitir a inclusão de outros credores ou de colocar uma outra garantia, eu não tenho o que fazer neste momento com esse crédito. Como foi o caso da Oi. A Oi, eu não tenho como negociar com uma Oi. Então, o que a Oi, diferentemente de outras empresas, é uma empresa de grande volume. Eu, como consumidor, eu, como usuário do serviço, ou como credor de uma empresa dessas, eu não tenho força para agir. Mas, só para separar um pouquinho, se eu já não consigo mais renegociar com uma empresa que está sinalizando uma recuperação, o meu caminho é aquele que foi sugerido de, uma vez estando em recuperação, buscar um maior número possível de credores para, em conjunto, podermos fazer a diferença. No caso específico da Oi, seria a associação de credores que eu posso fazer para ter uma força no Brasil inteiro, formar essa associação para ter uma força maior de negociação. Porque, isoladamente, ou um pequeno grupo de credores, não vai fazer diferença alguma. O judiciário, que é importante colocar também, que o judiciário já está se movimentando, o Conselho Nacional de Justiça, já está se movimentando para essa onda, na verdade não se fala nem onda, se fala esse tsunami que está para vir de pedidos de recuperação judicial. Como que o CNJ está se movimentando? Ele sabe que isso vai tumultuar o judiciário, vai poder travar até a atividade empresarial, porque cada vez que uma empresa pede recuperação, ela tem um fôlego, mas ao mesmo tempo ela tira esse fôlego de todos os seus credores, que contavam aquele recebimento. E muitas vezes eu tenho recuperação em cascata. O meu cliente pediu recuperação, é um grande cliente, eu não tenho outro caminho senão também pedir a recuperação. O CNJ tem procurado que, antes do deferimento do pedido, os juízes estabeleçam uma tentativa de composição com os credores, que não se aguarde todo aquele procedimento de uma recuperação, uma assembleia de credores, que não acontece seguramente naquele período de 150 dias, isso vai acontecer daqui, na melhor das hipóteses, daqui a um ano, se tudo der certo. Então, para evitar toda essa letargia, o CNJ tem orientado aos juízes que tentem a composição entre os credores e a empresa em recuperação antes do deferimento do pedido. Então, essa é uma das movimentações que o CNJ tem agido. Para as empresas que já estão em recuperação, a possibilidade de realização das audiências virtuais, para não postergar ainda mais, a liberação de valores que estão bloqueados, também a prioridade para que a empresa possa movimentar, e também, às vezes, a própria suspensão do cumprimento de algumas obrigações. Então, também são medidas que o CNJ tem orientado aos juízes que façam para essas empresas. Bom, esse material, obrigado, Letícia, já me disse que eu falaria agora. Esse material, ele vai ser, primeiramente, editado, esse vídeo está sendo gravado, ele vai ser editado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube em poucos dias. Com relação ao material que foi apresentado, ele está disponível em PDF, naquele link da inscrição que foi encaminhado juntamente com o convite. Caso alguém não consiga baixar, ou tenha alguma dificuldade, ou não tenha recebido de alguma forma, nos encaminhe um e-mail que nós, eu vou escrever aqui ao lado, atendimento @phmp, e faremos a maior questão de poder encaminhar para vocês esse material que foi apresentado. Então, novamente, a ideia era ficar em torno de 1 hora, um pouquinho mais, estamos nesse tempo. Eu agradeço não apenas a atenção, com a participação de todos. Muito obrigado.